Olá, boa tarde. Sou o professor José Marques e vou trabalhar com vocês em cima do programa Formação Jovens Empreendedores para o ensino médio. E antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês que fazem parte desse componente, fazem parte dessa oportunidade, desta formação, e poder auxiliar vocês ao longo desse processo, deste programa, diante dessas oportunidades que nós temos de compartilhar um pouco de conhecimento num tema que é tão vasto, que é trabalhar sobre empreendedorismo. E eu gosto sempre de mostrar o quanto que isso é efetivo, diante até mesmo da minha própria jornada e da minha formação. E antes de mais nada, até trazer uma questão. A gente fez a palestra de sensibilização e nós tivemos alguns contatos, alguns e-mails, alguns alunos mandando suas dúvidas, elogiando, e eu gostaria muito até de manter esse canal de contato com vocês, conversando com vocês, e o porquê que eu me sinto tão partícipe disso tudo. Porque quando a gente começa a trazer, principalmente na minha jornada, eu sou economista de formação, e até mesmo diante das minhas ações de desenvolvimento profissionais, quando eu vim para a área da educação, isso já tem uns 10 anos, mesmo já ter sido empreendedor, já ter tido negócio, fechado negócio por algumas vezes, tá? De 10 anos para cá, vamos colocar assim, o meu desenvolvimento na linha do empreendedorismo foi uma coisa muito forte. Mais do que aquilo que era algo que foi o meu desenvolvimento pessoal e profissional, eu fui estudar a fundo tudo isso para justamente poder contribuir, não só com os meus alunos, mas auxiliar nesse processo do desenvolvimento, do empreendedorismo como realmente uma competência, como um componente que pudesse ajudar a cumprir o seu papel na sociedade. E faço isso hoje dentro do Sebrae São Paulo. Sou professor, inclusive, da faculdade do Sebrae São Paulo, da ESE, que é a Escola Superior de Empreendedorismo, que é a faculdade do Sebrae, e atuo diretamente na trilha empreendedora dentro dessa instituição. E quando a gente traz tudo isso, quando a gente fala muito de Sebrae, as pessoas olham hoje, identificam o Sebrae, só que as pessoas muitas vezes não sabem o quanto que isso é sólido na sua função na sociedade. Eu até tenho um princípio que fala exatamente isso. O Sebrae é uma das instituições que tem uma das missões mais bonitas e mais relevantes da nossa sociedade. E o porquê? Porque nós já estamos aí há 48 anos, vamos fazer 50 em pouco tempo, auxiliando no desenvolvimento socioeconômico da nossa nação por meio do apoio ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas. E quando a gente traz isso, o que é o desenvolvimento, o apoio ao desenvolvimento da micro e pequena empresa? É trazer para essas pessoas uma formação dedicada em cima disso, uma cultura empreendedora sólida, auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento desse ambiente empreendedor. E quando a gente fala da nossa capilaridade, hoje nós estamos presentes em todas as unidades federativas do país. Tem até um slogan nosso, aliás, guarde isso, a gente vai trabalhar muito em cima disso, tá? Se tem Brasil, onde tem Brasil, tem Sebrae. E a gente sabe disso, até por essa, como disse, por toda essa participação. E quando nós trabalhamos em cima disso, nós estamos muito associados, não só ao desenvolvimento do empreendedor como um todo, mas também na criação de programas específicos, desenvolvimento, fomento ao desenvolvimento econômico, auxiliando inclusive os empresários a buscarem a melhor forma de tomar crédito. Não é que a gente dá o dinheiro, pelo contrário, a gente formaliza e auxilia essas pessoas a buscarem os melhores caminhos, os melhores meios para esse recurso, para que ele realmente venha ter não só a sustentação, mas a longevidade do seu negócio. Tá? Então, é bom poder contextualizar e trazer tudo isso, porque nós, hoje, diante dessa oportunidade, é combinar não só aquilo que eu tenho hoje como princípio e valor pessoal, mas também institucional, e poder contribuir com vocês em cima deste programa que a gente está trabalhando dentro do ensino médio. É claro que cada trilha, cada ano, ele tem uma trilha específica. E quando a gente começa a trabalhar na vertente, principalmente do segundo ano, a gente está trabalhando em cima do quê? Daquilo que é o empreendedorismo baseado em cima dos objetivos, das metas e dos sonhos. Quem aqui não tem sonho? Quem aqui não busca, de repente, alcançar alguns resultados? Eu acho que isso é comum a todos. E vocês vão perceber o quanto que isso é forte e o quanto isso demanda, principalmente, de comportamento empreendedor. E talvez, como eu falei, essa seja uma oportunidade bacana da gente estar junto e poder contribuir com vocês na construção desse novo cenário, nesse ambiente que a gente está vivendo hoje.
E quando a gente traz isso para a base de informação em si, eu quero, em primeiro lugar, que você crie, ao longo desses encontros, um ambiente favorável de estudo. Né? E quando a gente fala criar esse ambiente favorável de estudo, o primeiro passo que eu quero trazer para vocês é assim, é que eu quero você como um protagonista da sua vida. É você trazer para si tudo aquilo que a gente vai discutir aqui, tudo que a gente vai apresentar e tudo aquilo que de repente vai ser, digamos assim, até conversado, é que você ali tentando se colocar como a figura de proa em cima dessas ações, tentando idealizar esse momento, aquilo que você está aprendendo, como é que você aplica isso no seu dia a dia? Como é que você pode, a partir de tudo aquilo que a gente conversar ou discutir, como é que eu trago toda essa base, né? Como diz, né? Manter isso daí em cima de você, ter sempre esse melhor e maior exemplo. Tá? E como sempre, uma coisa que a gente sempre fala, deixa sempre aí do lado, lápis, caderno, de repente para registrar uma informação, né? Registrar um dado, né? Relevante, ou um insight, uma ideia bacana que você teve, né, e você pega e anota isso daí, você deixa ali do lado, né, de repente uma dúvida, um comentário, você deixa sempre ali presente para quê? Para no momento oportuno a gente poder conversar isso, aí fica muito mais fácil. Outra coisa também que é importante, faça os seus comentários, aproveitando que a nossa aula hoje é ao vivo, né, a Dani está aqui do nosso lado, qualquer coisa depois, no momento oportuno, mais para frente a gente libera para as perguntas e também algumas dúvidas, a gente trabalha em cima disso, anota aí, pergunta para ela. E o porquê que isso é importante? Por uma questão muito simples. O conhecimento ele é construído na troca. O conhecimento não é baseado só naquilo que eu sei. Pelo contrário, se eu interagir com você e a partir desse momento a gente conseguir trocar informação, novos conhecimentos são gerados. E aí, a partir desse momento que a gente começa a promover toda essa ação, você pode ter certeza, né, que a gente acaba contribuindo com o desenvolvimento não só do indivíduo, mas de todo o coletivo. Né? Essa que é a grande questão, é a grande base. Tá? Então, toma nota, pega aí do lado, a gente vai conversando. Né? A gente também tem um meio depois até de interagir, eu deixo os meus contatos, a gente também tem, né, uma avaliação que a gente faz, né, pela qualidade da palestra, da informação que a gente trocou, até para a gente poder criar esse canal de comunicação. Tá? Então, no final da palestra, eu passo isso daí para vocês também. Tá? Então, fica muito mais fácil da gente ter essa troca de informação. Tudo bem? E, novamente, né, quando a gente trabalha tudo isso, cara, foco, atenção, porque é uma oportunidade bacana que você tem para ter esse aprendizado. Beleza? Então, vamos lá. E aí tem uma coisa que é interessante, que muitas vezes quando a gente coloca tudo isso, talvez a primeira reflexão que você possa estar fazendo, falar, peraí, Zé, mas o que afinal educação tem a ver com empreendedorismo? Né? Até agora, né, os meus irmãos já estudaram, não passaram por isso, meu pai estudou, não passou por isso, né? Os meus amigos que já se formaram no ensino médio passou por isso, por que hoje eu tenho que estudar empreendedorismo? Pois bem, uma coisa que eu falo que isso daí eu vejo como um presente. E vocês viram que ali na minha jornada tem uma jornada empreendedora bem interessante, né? Como eu falei, não só como professor, pesquisador da área, mas também como, né, como empreendedor. Eu já, como eu falei, tive minhas experiências abrindo e fechando o negócio e dando continuidade nessa base. Eu até tenho uma trocadilha, as pessoas falam, pô, você é pé frio, você abriu e já fechou o negócio? Falou, pois é, já abri e fechei negócio. Mas aí tem uma curiosidade, né? Ford também 4 vezes, Honda 7, Macy 7, e vou além. Você vai perceber que os empreendedores, muitas vezes, do lado da sua jornada empreendedora, eles também colecionam uma série de fracassos. A grande questão é que eles nunca desistem. Eles estão sempre buscando e transformando esse meio. E é engraçado que a oportunidade que vocês têm hoje é de trazer toda essa base para dentro da sua educação formal. Então, quando a gente fala de educação, né, quando você entende, por mais diferentes, né, definições, não vou pegar mais teórica, mas eu vou pegar uma que engloba tudo isso, a educação ela é um processo que envolve ensino e aprendizagem. Então, ao longo da sua jornada, olha quantas oportunidades você não teve de literalmente melhorar esse processo de ensino e aprendizagem. E quando a gente vai olhar para o lado do empreendedorismo, o que é que a gente tem como uma vertente do empreendedorismo? Né? Uma base, uma atitude pessoal, uma base totalmente atitudinal, que tem literalmente essa inquietude, né? Essa ousadia, e você começa a ver tudo isso, principalmente na forma como você se relaciona com o mundo. E é uma competência que você literalmente vem desenvolvendo ela ao longo da sua vida inteira.
e buscando meios e as mais diferentes formas, né, de interagir com tudo isso, e literalmente, né, de como você aplica tudo isso no ambiente que você está inserido. Então, quando você combina esse processo de ensino-aprendizagem com todo esse seu protagonismo e essa sua inquietude, né, e essa base atitudinal que você tem uma vertente muito forte que é a junção dessas duas bases, que é ter a oportunidade de ter uma educação empreendedora. E o que é ter essa educação empreendedora? Mais que a definição clássica, literalmente uma educação voltada para o quê? Para as coletivas. E principalmente, né, de que maneira que esse indivíduo ele possa buscar o autoconhecimento, novas formas de aprendizado, para que ele aplique isso no seu, digamos assim, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e principalmente não que ele seja o único beneficiado disso, mas que ele consiga beneficiar a si e a todos que estão envolvidos. E, novamente, quando a gente fala de educação, é ele aceitar o seu papel, principalmente como agente de transformação ao longo desse processo, e que ele possa, de maneira natural e muito proativa, quebrar todos esses paradigmas ou esses gatilhos mentais que muitas vezes o coíbem de ir adiante quando ele tem os seus desafios. E, novamente, né, para que ele faça isso, ele tem que aprender a desenvolver novas habilidades e, principalmente, novas bases, digamos assim, comportamentais, e aí a gente está falando de comportamentos empreendedores que a gente vai retratar aqui, que vão auxiliar muito ele nesse processo de transformação, né? E é interessante que, como eu falei para vocês, quando a gente acaba reunindo tudo isso, em termos de educação empreendedora, e o quanto isso faz toda a diferença, uma vez me perguntaram se isso era coisa de gringo. Mas esse negócio de educação empreendedora é coisa de gringo. Eu falei, não, cara, pelo contrário. Era muito forte. A gente coloca, tem até uma ditada que é assim, ele tem muita iniciativa, pouca acabativa. Ele começa finalizando muitas coisas. E é nessa hora que você tem que começar a enxergar, talvez, o que... E, novamente, quando eu falo para vocês que a gente, né, veio numa construção, né, digamos assim, para os três anos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, existe uma área que é comum a todas essas áreas, a todos esses cursos, a todas essas séries, que é exatamente a forma como o ser humano, né, ele conecta as coisas que estão à sua volta, como ele enxerga essas oportunidades e, principalmente, como que ele encara os desafios que são colocados ao longo do seu dia a dia, diante do seu cotidiano. E, novamente, eu faço uma reflexão em cima daquilo. Imagina você hoje, né, no meio do ensino médio, querendo, falar, cara, o que eu tenho que fazer para transformar todo esse ambiente onde está tudo parado? Olha quanta coisa que você tem que buscar em cima disso para falar, como é que eu vou lidar com todo esse cenário? E aí tem sempre uma coisa que eu gosto de trazer, né, que parece que essas coisas só estão acontecendo na minha televisão. Não está acontecendo na televisão da galera do segundo ano do ensino médio. Eles estão num outro mundo, num outro ambiente. Não, isso é comum. A minha televisão, a televisão do seu pai, da sua mãe, de todas as pessoas que te cercam, do seu vizinho. E detalhe, não é somente aqui, é aqui e no mundo. O mundo hoje ele foi impactado de um jeito totalmente diferente, seja pelo aspecto da saúde, né, seja pelo aspecto da base econômica, seja pelo aspecto social, seja pelo aspecto comportamental. Hoje nós estamos sendo cada vez mais engolidos por este processo e tem duas situações. Tem gente que vai achar que está alheio a tudo isso. Tem gente que vai achar que não pertence a todo esse cenário que está sendo desenhado. Só que vai ter muita gente que vai olhar tudo isso e vai falar, opa, isso faz parte da minha vida. O que eu posso fazer? Ou como que isso está me afetando? Como isso está chegando na minha vida? E principalmente, quem sou eu diante de todo esse cenário que posso mudar, de repente, a realidade, por que não? Da minha casa. Às vezes a gente fala muito isso, né? A gente espera muita mudança do outro e esquece que a verdadeira mudança começa com quem? Com você. E talvez é isso que você tem que começar a buscar. São essas bases, ter essa coisa muito clara dos seus objetivos e o que você quer para você. E começar a desenhar isso de maneira muito proativa. E trabalhar em cima desse cenário.
Eu gosto de trazer, e eu particularmente eu gosto muito dessa visão, né? Hoje a gente está aqui, está interagindo, e hoje eu estou trabalhando muito mais na base, né, em home office e dando aula online, né? E são poucas as vezes que eu vou para a rua, não sei para fazer mercado, essas coisas. E cara, você anda na rua assim, você vê, e eu gosto dessa imagem que mostra ali o cara andando na Paulista, parece que a vida do lado dele está tudo tranquilo. Só que hoje existe um negócio que mais para nossa saúde se tornou um acessório. É igual um óculos, um brinco, um colar, que é a máscara. E cada uma tem seu estilo. Já foi incorporado. Já foi incorporado, a gente já acumulou isso. Para você ver como o ser humano se adapta rápido às coisas que estão no seu contexto. Ele se adapta, isso é natural, é inerente. Só que a questão é, quando você se depara com tudo isso, né, e tudo aquilo que está acontecendo, você fala, peraí, mas eu vou aceitar isso de maneira passiva? Eu vou aceitar, eu estou de mãos e pés amarrados? Ou eu, a partir disso tudo que eu estou vendo, né, em vez de eu aceitar essa situação, né, de falar, eu vou ter que parar para vir as coisas voltarem à normalidade para tomar uma ação? Não, pelo contrário. Você pode, a partir do momento que você está hoje, querer uma transformação não só para você, mas saber que você pode, inclusive, transformar todo o meio que você está inserido. Eu tenho um ditado que eu gosto sempre de frisar, parafraseio ele, brinco com ele, né? O choro é livre. Mimimi é livre, todo mundo vai poder reclamar. Só que enquanto alguém está chorando, alguém está vendendo lenço. Tô certo ou estou errado? Alguém enxergou alguma coisa diferente dentro desse momento e falou, é possível fazer algo diferente? Sim. Esse cenário ele é diferente? Sim. E a partir desse cenário diferente é que talvez você começa a exigir alguns comportamentos e algumas ao analisar todos esses componentes e com essa oportunidade que está sendo oferecida de trabalhar todo o conceito de base empreendedora, isso vem a te ajudar bastante. E quando a gente começa a falar literalmente de base empreendedora, tá, que a gente começa a trabalhar em cima desse cenário, a gente começa a literalmente enxergar novamente qual é o papel do empreendedor na sociedade. E quem que é esse empreendedor? Ele é esse sujeito que ele é capaz de transformar aquilo que ele tem como objetivo, como meta, como sonho, em algo literalmente real. E muitas vezes tornar essa realidade em algo que mais que um sobreviver daquilo. Ou seja, gerando o quê? O seu futuro profissional, inclusive. E, novamente, quando a gente começa a falar desse papel do empreendedor, mais do que o lucro daquilo que ele gera, é a satisfação na realização das coisas. E isso faz toda a diferença. Quando a gente começa a entender qual é o papel, né, desse empreendedor, eu tenho um pensamento que, inclusive, eu falei na palestra de sensibilização, que é o Dr. Arburt, ele fala exatamente isso. Empreender não é o quanto eu sei que eu sou livre. E quando você aceita esse protagonismo e você busca esse cenário e começa a empreender, inclusive na sua vida, como sujeito, é quando as coisas realmente começam a fazer mais sentido e mais significado para você. E, novamente, quando a gente fala desse sujeito empreendedor, é entender que, assim, existem características do comportamento empreendedor que eles cabem e podem ser trabalhados e desenvolvidos, e esse é um pouco do objetivo desse programa, né? E direcionar tudo isso para cima do quê? Para cima dos seus objetivos futuros. O que você tem em mente? Como é que você pode criar algo diferenciado a partir de todas essas características que aqui se apresentam? O que você quer? 2021 você vai começar a desenhar agora. Segundo semestre de 2020 está aí. O que você quer, entre aspas, com todo esse cenário que está sendo transformado? O que você tem que buscar, né, para a sua formação específica? E é nessa hora que você começa a entrar numa das principais características empreendedoras, que é o quê? A busca por informação. Quando você busca por informação, a partir dela, você vai começar a enxergar algumas oportunidades e toma iniciativa nessa construção. E aí você vai estabelecendo digamos assim, pequenas metas a serem alcançadas, para que você literalmente comece a criar, como diz, né, alguns marcos que falam assim, eu preciso atingir isso em tanto tempo, para saber se aquilo é viável ou não, até para você poder corrigir rota. E é nessa hora que você começa literalmente a trabalhar com aquilo que é o seu planejamento e o monitoramento das suas ações, para saber se todas essas ações e tudo aquilo que foi desenhado e literalmente colocado na estratégia vai fazer sentido.
E, novamente, entender que nada vai ser fácil, que ali você tem um momento de tomada de decisão. Alguns riscos vão acontecer. E aí você tem que saber trabalhar com eles. E são riscos o quê? Calculados. Você sabe que alguma coisa pode ser errada. Mas a partir do momento você põe na balança para saber decisão ou não. E, novamente, saber o quê? Você tem que ser persistente, porque às vezes as coisas vão sair errado. Ninguém sai acertando logo de primeira. Só que a grande questão é como eu trabalho tudo isso e não desisto tão fácil assim. Até porque, quando a gente está falando de persistência, tem muito a ver com o nível de comprometimento que você tem em cima das suas ações. E muitas vezes esse comprometimento não é somente com você, indivíduo, mas em cima daquilo que você acredita e o quanto que você, com as suas ações, auxilia o desenvolvimento de todos que estão ao seu lado. E, novamente, quando você é um sujeito comprometido e sabe que você impacta muito a vida das pessoas e auxilia as pessoas, inclusive, nessa ação, você não vai querer tudo de qualquer jeito, ou pela metade. Aí é onde que vem uma coisa que exatamente você está muito associado à sua exigência com qualidade e, principalmente, como você alcança esses resultados. E, novamente, quando você está envolvido com tudo isso, você sabe que você não vai chegar lá sozinho. Você vai precisar movimentar as pessoas, você vai precisar de ajuda das pessoas. E muitas vezes passa pela Daniela, é uma pessoa que ela conhece. E se passa pela Daniela, o que acontece? Acho que todo mundo já ouviu, é chique, né? Networking. É chique. Só que, cara, antes de você falar que é chique, networking nada mais é relacionamento, é rede, é teia. Eu não conheço, mas a Dani conhece? Legal. Junto a gente chega lá. E você constrói essa rede. Isso que é interessante. Essa rede muitas vezes não é sua. Boca a boca, né? Você vai aproximando as pessoas e você vai alcançando esse objetivo. Para aí sim gerar uma das principais características do comportamento empreendedor, que é a autoconfiança e a independência. Sabe aquela coisa? Nossa, o empreendedor tem aquela coisa meio austera. Sim, mas para ele chegar nessa austeridade é por quantas coisas ele teve que passar. Quantas dificuldades ele teve que, literalmente, alcançar até chegar ali. E principalmente ele entender que esse ciclo ele se repete todo santo dia em diferentes projetos ao longo da vida. A diferença é que quando ele sabe que é possível sim criar esse círculo virtuoso e se desenvolver com ele, fica muito mais fácil para ele alcançar os objetivos. E lembrando que ninguém vai ser 100% excelente em todos esses, tá? É a figura do super-herói. Não, eu não preciso ter tudo isso no nível de excelência. Mas eu preciso literalmente saber que isso pode ser desenvolvido e eu posso, literalmente, a partir do que eu já tenho, buscar a melhorar, né? Como diz, né? Paulatinamente aquilo que são os meus princípios e o meu comportamento. E aí talvez você faça essa ideia, mas espera aí, mas o que isso tem, né, de verdade? O que hoje o mercado exige? Será que é só comportamento empreendedor? E eu gosto de fazer essa correlação, né? Quando a gente coloca, né? Porque muitas vezes as pessoas até se colocam, falam, mas eu não quero empreender, acho que empreender não é para mim. Eu tenho até receio de empreender. Cara, saiba que você vai empreender na vida. Seja no seu negócio ou seja no seu empreendedor de alguém. Você vai empreender. E se você vai empreender, por que não saber? E eu falo, não é que você vai mudar a regra do jogo, mas você vai ter que aprender a jogar. E se você vai aprender a jogar, como que essa regra é colocada hoje? Então é nesse momento que você começa a refletir em cima daquilo que é colocado, daquilo que é posto, para que você comece a literalmente a jogar. E aí, novamente, né, o que hoje as pessoas buscam? Né? É que você tenha, literalmente, né, um autoconhecimento muito forte e para que você possa compreender tudo isso e o seu valor. E quando a gente fala em saber o seu valor, é saber a sua capacidade de agregar valor. Porque você vai estar agregando valor, de repente, para os outros, para o sonho empreendedor do outro. E é para isso que faz toda a diferença, né? Gostar de inovar e principalmente estar aberto às mudanças. Por quê? Porque diante daquilo que você sabe, se eu estou agregando valor, a sua capacidade de transformação é muito grande. E você vai interagir com tudo isso, né? Saber que esse processo de aprendizado ele é um processo de aprendizado contínuo. Uma coisa que eu sempre falo, o que eu soube me trouxe até aqui. E fora tudo isso que eu já fiz e aprendi hoje, amanhã é um próximo passo. Agora imagina que você está fazendo isso, não é diariamente, é semanalmente, mensalmente, anualmente. A hora que você vai ver, você fala, eu já não sou o cara que eu era no começo do ano. E que não era também há 10 anos atrás. Olha quantas coisas são. Porque você acaba tendo esse processo de transformação. Né? Saber se comunicar de maneira clara e objetiva é essencial. Até porque se você busca alguma coisa e quer o apoio dos outros, eu preciso
ser preciso na comunicação, preciso ser assertivo na forma como eu coloco. Essa é a grande verdade. E aí tem um dado que é relevante, o que as pessoas querem hoje, o que as empresas buscam. Eles querem pessoas capazes de serem solucionadores de problema. Apontar problema é fácil, eu quero ver trazer a solução. Às vezes você está numa reunião, acontece alguma coisa, eu vejo todo mundo apontando, isso, eu falo, a primeira coisa que eu falo, você tem solução para isso? Então, irmão, legal, captei a sua informação, mas vamos pensar na solução agora? Né? Então, aí fica muito mais fácil, porque quando você atinge essa capacidade de literalmente ser um solucionador de problemas, as pessoas começam a olhar e principalmente te respeitar por aquilo que você representa. Às vezes as pessoas me perguntam, falam assim, mas como é que eu faço isso? Primeira coisa, olha para o teu lado, né? Você hoje é um gerador de problema ou um solucionador de problema? Não sei. Falou, então, velho, você já está jogando com os ruins. Como assim? Pois é, você acabou de responder. Se você hoje, o cara gera, você não apresenta uma solução, você está jogando contra. Agora, e aí principalmente saber trabalhar em equipe, saber trabalhar sob pressão. Hoje em dia a pressão é uma coisa muito latente, a gente tem que estar com base nisso, né? Os resultados estão aí, a gente tem que entregar, né? E principalmente, né, entender que tudo é passível de mudança, então a gente tem que saber lidar, saber ceder e principalmente saber que nós somos figuras hoje também de liderança. Tem muita gente olhando para você que você não percebeu ainda, porque você acaba inspirando as pessoas por aquilo que você representa. Se você colocar parte disso que eu falei em prática, você vai ver quantas pessoas vão começar a te olhar de um jeito diferente e principalmente querendo estar do seu lado. Ao você, entre aspas, porque liderança, ele não vem pelo papel que você exerce. Liderança vem pelo exemplo. Exemplo. Você quer ser líder? Dê um exemplo. E é isso que faz toda a transformação. Tá? E principalmente quando a gente começa a falar isso, e aí talvez venha muito ao encontro de tudo aquilo que a gente falou de característica de comportamento empreendedor. Né? É movimentar as outras inteligências, além do racional e do lógico matemático, né? É você literalmente trabalhar com autocontrole e confiança, iniciativa e persistência, saber criar e trilhar metas de curto, médio e longo prazo. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Eu vou correr uma maratona, beleza. Se você não der o primeiro passo, você não vai chegar lá. Se você não fizer uma caminhada, você não vai chegar lá. Se você não se acostumar com a corrida, você não vai chegar lá. E aí é onde que você faz todo o processo. Senão fica uma coisa inalcançável. Trabalhar muito com o método SMART, né? E depois, mais para frente, a gente pode até falar sobre isso, né? Sentido que é alcançável, tem um tempo para principalmente faça sentido para frente, ao invés de olhar assim aqui na frente. Daí você aquilo e falei, como que eu chego lá? Pois é. E aí, novamente, quando a gente trabalha em cima desse cenário, né, saber administrar o recurso mais escasso que nós temos, que é o tempo, porque o tempo perdido ele não volta atrás, e principalmente, né, que a gente tem essa capacidade, né, de adaptar diante desse contexto, onde tudo é passível de transformação, e que a gente possa, literalmente, né, atuar com tudo aquilo que lhe é colocado, seja um novo idioma, né, seja realmente aquilo que a gente fala de novas tecnologias. É só você ver a inclusão digital que todo mundo foi forçado a se colocar nesse presente momento, né? É uma coisa que eu gosto sempre de trabalhar. Tinha professor que tinha dificuldade de interagir com o WhatsApp. Hoje o cara está dando uma aula online, feliz da vida, sorrindo. Né? Por quê? Porque o desafio foi colocado, ele foi lá e foi para frente e aceitou. E, novamente, quando a gente trabalha isso, é você aprender, né, a se relacionar, seja com você, seja com os outros. Relacionamento intra e interpessoal. Tá? Porque isso faz toda a diferença também. Até para que você realmente seja essa figura de proa. E, novamente, quando você olha tudo isso, enquanto a gente está aqui discutindo, tem muita gente ali fora, tem gente olhando e esperando tudo isso passar. Só que tem gente que está dentro hoje de casa falando... Quando tudo isso passar, não. O que hoje eu posso fazer para mudar essa realidade, para mudar esse cenário? O que eu posso fazer hoje? Vamos pegar um exemplo. Teve gente que no meio dessa pandemia perdeu o emprego. Teve gente que nem conseguiu um emprego porque estava tentando, eu saí para procurar, não deu nem tempo. Por quê? Porque o negócio não aconteceu.
Talvez o melhor momento que você possa fazer hoje é olhar tudo aquilo que está sendo posto e falar como que eu posso interagir com todas essas dificuldades que ali estão sendo colocadas. E aí aquela velha história, aonde tem problema, tem oportunidade. Aonde tem uma dor, tem uma oportunidade. E aí são as mais diferentes formas, tá? Por exemplo, o feirante, o cliente sumiu da feira, o que ele fez? Ele achou um jeito e foi para onde? Para o WhatsApp. Ofertar o seu produto e vender e atender os clientes, senhores idosos que evitam sair na rua de compra, e ele vai fazer compra para os vizinhos, as pessoas. Era um jeito também dele sobreviver. Olha quanta gente. E novamente, né, quando você começa a olhar, e é uma coisa que eu até vi aqui quando a gente entrou, eu achei sensacional, né? A gente estava falando de máscara. Teve um cliente, entre aspas, que teve uma dificuldade, que ele teve um pedido muito grande de malharia que foi, entre aspas, devolvido, porque o lojista não tinha condição de receber. Era roupa infantil. O que ele fez? A partir daquele tecido, combinado com outras ações, ele criou, entre aspas, uma máscara, e hoje ele disponibiliza a máscara no mercado. Para algumas instituições ele doa, para outras ele vende. E por que eu falo isso? É sensacional. Quando eu entrei aqui, eu vi que algumas máscaras eles foram adaptadas com Perfex e filtro de papel. Cara, olha o quanto que isso é bacana. Eu não esperei ter algo complexo na mão. Eu tive um problema, eu fui lá e resolvi. Essa é que é a grande questão. E aí, e o mais engraçado é que aquilo que é empírico, a gente sabe, isso daí é para falar a verdade, é uma ciência dentro do empreendedorismo chamada o quê? Praticagem. Né? Que exatamente é a bricolagem. Eu olho o negócio, é inovação frugal. Ele olhou aquilo que era limitado, ele foi lá e fez. Por isso que eu falo, a desculpa a gente tem na ponta da língua. Agora eu quero ver se você é capaz de conduzir isso de uma maneira diferente. Transformar essa realidade, em vez de olhar para fora, esperar o corona passar, é falar, e diante disso, o que é possível fazer? E novamente, né? Quando você olha isso, eu não quero saber se vai dar certo, se vai dar errado. Essa é a grande verdade. Porque se passar por tudo isso e a gente não aprender nada como indivíduo e como sociedade, cara, tá tudo errado. É uma chance bacana que a gente tem de interagir, de mudar o meio que a gente está inserido. E o que eu estou aceitando? O que eu estou fazendo? Eu gosto até da provocação. Pô, vai ficar dormindo em casa? Né? Vai antecipar as férias de julho, vai ficar o dia inteiro empinando raia? Trocando a noite pelo dia. Trocando a noite pelo dia. E eu falo isso, né? Eu ainda já comentei até nas outras aulas. Eu tenho essa dor em casa. Eu tenho um filho de 15, 16 anos e eu sei da dor dele. Adolescente, fica de saco cheio, não dá, tem que estudar, tem que fazer as coisas. E aí é onde que a gente negocia bastante. Por quê? Porque ele também tem que tem que estudar, tem que buscar a formação dele, ele tem que buscar o conhecimento dele. Eu até brinco. Essa aula, na verdade, eu começo com ela dentro de casa. Por quê? Porque é com ele que muitas vezes eu tenho que interagir e acompanhar a dor dele. Projeto piloto. Exatamente, eu falo que ele é a minha versão beta. Né? E é em cima dessa versão beta a gente acaba construindo esse cenário. Tá bom? Vou pedir, se você tiver alguma dúvida, alguma interação, vou deixar aqui com a Dani, pode fazer pergunta no chat e aí a gente vai respondendo por aqui. A gente já tem uma pergunta aqui, vamos lá. Professores, vamos lá. O João Pedro, ele diz aqui pra gente como que fica a questão do meio ambiente em relação ao empreendedorismo. Cara, eu vou falar uma coisa para você que, assim, quando a gente fala, né, de meio ambiente e fala de empreendedorismo, tem tudo a ver. Fala, pô, esse professor é maluco, tudo que fala tem a ver com empreendedorismo. Pois é, tem. Sabe por quê? Porque você aceita que o seu papel na sociedade ele tem que ser diferente. E, novamente, a gente tem um problema ambiental forte, não é? Se a gente tem um problema ambiental forte, olha quantas coisas possíveis que a gente pode fazer a partir disso. Olha quantos negócios a gente pode fazer isso. E, novamente, se a gente está falando de empreendedorismo, né, o que é possível hoje você fazer pelo seu bairro, pelo seu condomínio, pela sua casa, que pode ajudar essa base? Olha quanta coisa ela se faz em cima disso. Eu vou te dar um exemplo. A gente fala hoje de economia circular. Né? Tem uma vertente que fala que não vai mais se produzir roupa em si, na escala que a gente tem hoje. Haverá muita troca em cima desse ambiente. Tá?
talvez as coisas comecem por aí. Verdade. Inclusive tem alguns sites, né, alguns aplicativos que fazem já esse trabalho de troca, né? Então, de repente, você precisa de alguma coisa. Outro dia eu precisei de uma furadeira, e aí você entra lá e vê se alguém do seu bairro tem uma furadeira. Exatamente. E aí, quando você começa a olhar tudo isso, quando a gente fala de economia circular, ele entra muito nessa coisa do compartilhamento. Eu tenho, eu alugo, eu faço, tem muitas coisas que vocês literalmente vão buscando em cima desse cenário. Tá? E você trabalha muito diante dessa base. Tá? E aí você tem oportunidade para isso sim. Tá? E faz todo sentido. E novamente, só pegar um outro gancho, talvez às vezes as pessoas colocam, falam, Zé, mas eu não tenho tanto esse domínio tecnológico assim. Saiba que tem gente que tem domínio ainda pior que o seu. E detalhe, esse cara hoje é um empresário, tem um negócio parado e ele não domina sequer um WhatsApp. Ele não domina sequer um Facebook. Por que você não tenta ajudar esse empresário a fazer isso? Ah, mas eu não vou sair ganhando dinheiro. Primeiro, saiba se ele topa. Segundo, mostra valor para ele, que isso pode dar resultado. Terceiro, aí vocês negociam o preço. Mas aí é legal, porque daí você já mostrou para ele que você tem capacidade, né? Você está vendo como às vezes é legal fazer tudo isso? Enfim, bom, deixa eu puxar aqui, porque nosso tempo já está encerrando, depois a gente busca mais informações. Tem uma atividade que eu quero propor para vocês, principalmente por conta disso. Né? Às vezes você fala assim, Zé, eu não sei ainda o que eu faço, eu não sei ainda o que eu quero, eu estou buscando de repente algo que faça sentido para o meu desenvolvimento pessoal, inclusive. Mas se eu bater o olho hoje em você, eu consigo definir você com uma frase só? E aí eu quero que você trabalhe isso dentro de uma coisa que a gente fala que é o slogan pessoal. E o que é o slogan? O slogan é aquela frase de impacto que literalmente descreve quem você é. Você bater o olho e fazer todo sentido quando as pessoas enxergam e encaram tudo isso. Né? Como a gente colocou ali no começo, o Sebrae, né? Se tem, como diz, onde tem Brasil tem Sebrae. Por quê? Porque nós somos presentes em digamos, em todas as unidades federativas do país. Né? Tem aquela loja que fala, né? De mulher para mulher. Você já conhece. Quando a gente fala de computador, pense diferente. Você já tem essa visão. Né? Então são coisas que a gente bate o olho, você já fala, isso aqui se arremete a um determinado segmento de mercado. Eu particularmente, e você pode fazer essa visão dessa forma, coloca o seu nome e embaixo cria seu slogan pessoal. Eu tenho o meu, é muito associado com aquilo que é a minha natureza, é aquilo que eu faço, que é a coisa da provocação. Eu sou uma pessoa provocativa. Mas por que eu gosto de provocação? É exatamente isso, né? Eu gosto da provocação porque provoca a ação. Tá? Então é isso, eu gosto da provocação. Tá? E isso vai remeter quando as pessoas olham para o Zé e falam, nossa, o Zé é provocador. Pois é. Por quê? Porque eu gosto de promover tudo isso que força as pessoas a irem para a ação, fazer algo diferente. E talvez isso tenha tudo a ver com a minha natureza empreendedora. E para a gente fechar, eu quero trazer essa imagem como uma reflexão, que muitas vezes a gente olha para isso hoje, que era uma coisa tão comum há pouco tempo atrás, e que hoje dá muita saudade. Quem não queria andar na rua desse jeito? Com tudo isso de gente. De calor humano, ver sorriso, como eu falei da outra vez. Né? Hoje em dia, para saber a reação das pessoas, não é mais a expressão facial, é a posição da sobrancelha. Né? Saber se a pessoa está feliz, está triste, você vê a sobrancelha, a ruga na testa. Por quê? Porque você não vê mais o rosto das pessoas. Mas saiba que isso uma hora ele vai voltar ao comum, vai voltar ao normal, e a gente vai poder, entre aspas, ao novo normal, a gente vai poder interagir com essas pessoas. Mas a diferença é, diante dessa multidão inteira, quem vai ser você nessa multidão? Será que você vai ser mais um? Ou você vai se conhecer ao ponto de, mesmo diante de uma base como essa, você se destacar perante aos demais? Então é isso que a gente vem trazer. Ser empreendedor é saber que mesmo diante dessa multidão como um todo, eu sou uma pessoa única, porque eu escolhi ser protagonista da minha vida. Essa é a grande verdade. E aqui são os nossos contatos, aqui está a minha base embaixo, né, no meu e-mail, e também da Ana Maria que dá suporte para nós dentro do curso. Né, então aqui são os nossos e-mails de contato. E como eu te falei, tá, aqui está a nossa base de avaliação, é só você clicar, né, posicionar para esse QR Code, você coloca ali também o feedback dessa palestra, né, uma devolutiva do que foi, e posta também o que foi o seu slogan pessoal. E a gente vai devolver isso para vocês. Tá bom? Agradeço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.